Oi, gente, tudo bem? A gente vai fazer um react aqui da história dos Kindred, né? Do jogo do League of Legends. A minha irmã, ela não conhece muito do universo do LoL, então eu decidi mostrar um pouquinho pra ela. Como eu sei que a história dos Kindred é uma das que eu mais gosto, né? Então acho que ela vai gostar também. Eu jogo LoL, ela não joga, mas ela gosta da série, né? O Arcane, que saiu da Netflix, então é isso. É bom alguma coisa? Não. Bora ver. Vamos lá. Está aí, caro lobo. Estou, ovelhinha. Está triste? Sim, estou. Como é a sensação? De uma longa caçada sem mortes. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora finalmente falar do campeão mais poético de toda a mitologia de Runeterra. Bora falar daqueles que não matam, eles apenas levam a alma dos que já morreram. Nada pode se esconder. Embora muitos... Ele é tipo um Shinigami Isso. do Bleach. Isso, é tipo um deus da morte, assim. Só. Sentem. História de Ina e Yane, Faria e Wólio, os deuses da morte explicada. Já deixa seu like bem mascarado e bora! Ovelha, conte uma história. Houve outrora um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo Ele dividiu-se em dois com um machado, para que ele sempre tivesse um amigo. para que ele sempre tivesse um amigo. Os cabelos negros são representados hoje pela figura do lobo. A pele pálida é a representação da ovelha. O homem é a morte e todos fogem dele. Então, essa entidade que se dividiu em dois é dessa divisão que originou os Kindred. Há quanto tempo existimos, ovelha? Mais tempo que aqueles cujos passos há muito desapareceram. Muitos anos. Eu me lembro de todos eles. Eles são entidades que vagam juntos por toda a Runeterra para cumprir uma única função: trazer o abraço da morte para aqueles que estão no fim do seu destino. A ovelha oferece um abraço misericordioso para aqueles que aceitam a morte de bom grado e levam as suas almas com um único disparo de flecha do seu arco. Abraçar a vida significa aceitar a morte. Já o lobo, por sua vez, como um bom caçador, Tu não tem adblock. O quê? Tu não tem adblock, então... Não. Eu não fui ter dinheiro pra isso não, ai. É de graça, né? Não, mas eu não tenho não de bloco. Deixa eu abaixar um pouquinho que tá muito alto aqui no meu ouvido. Tá, É, eu quero só perguntar. O filho da Branca de Neve, ele é o quê? Ele é o lobo? Como assim? Hã? O cara de cabelos muito pretos e pele muito branca. Ele é o cara da morte aí, o deus da morte. E esses dois espíritos é o quê? Não são eles os deuses da morte? Mas... Vamos continuar vendo, ele dilacera e tortura impiedosamente com os seus dentes e garras aqueles que não aceitam o seu fim ou tentam driblar o inevitável. Perseguir é o jogo mais legal do mundo. E eu sempre venço. Tanto a ovelha como o lobo surgem para suas vítimas usando um par de máscaras bem antigas que foram feitas do túmulo de pessoas que já partiram há muito tempo. E eles sempre aparecem juntos, por serem opostos que se completam. A máscara que a ovelha usa é a do rosto do lobo, e a que o lobo usa é o rosto da ovelha. Nunca um. Sem o outro. Tá, não. Então deixa eu ver se eu entendi. Peraí, eu acho que aquele lá é o deus da morte, porque ele se dividiu em dois, que é esses dois aí. Eu acho que é o mesmo, não? Tá. Tá, mas pode fazer a pergunta. Não, Tá. tá, deixa. Vai.
Os Kindred certamente foram inspirados pela filosofia chinesa de Yin e Yang. Yin significa a escuridão e a representação do lado negro, enquanto que Yang é a representação da claridade, sendo identificado pelo lado branco da imagem. E esses dois opostos unidos representam o encontro do equilíbrio de energias, assim como os Kindred, que são representados por dois opostos, uma ovelha e um lobo, a caça e o caçador, a criação e a destruição. Mas, apesar de serem representados por dois opostos, eles são unidos e amigáveis um com o outro, embora eventualmente eles acabem se provocando. Palavras, palavras, lá lá lá, piu, blang, piu. Você está me imitando? Tenho fome, tenho fome. Que tédio. Perseguir, perseguir, perseguir. Agora você entendeu? E tanto juntos quanto separados, seus nomes se encaixam. Kim e Dredd. Kim, familiar, unidos, ligados. Dredd, pavoroso, terrível ou ainda cultuados. E unidos, Kindred, parentes, relacionados, interligados e reverenciados por toda a vida que um dia ainda vai acabar. Toda. Maduro ele, bem maduro. Lá, 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 palavras. Palavras, palavras. Cuspi. Desculpa. Você está me imitando? Não. Ah, bora assistir. Vida. Termina conosco. Os caçadores eternos são conhecidos por toda a Runeterra. Em cada região, eles são cultuados de formas diferentes. Em Demacia, dizem que quando um Demaciano de verdade tá pra morrer, acreditam que ele vai receber a caridosa flecha da ovelha no seu momento final. Uma lâmina mais afiada leva a uma morte mais serena. Mas não era um abraço que a ovelha dava? Não, é um abraço, tipo, sereno, tipo, da Para flecha. aquelas pessoas da... que aceitam a morte de bom grado. É, mas é que nem o Tanjiro fez no Kimetsu no Yaiba, que ele mudou o golpe lá, mas ele cortou a cabeça da mulher do mesmo jeito. Só que, como é mais afiado, aí é tipo mais sereno, entendeu? A partida é mais rápida, entendeu? Mas a pessoa vai levar uma flechada do mesmo jeito, só que... Eu achei que era literalmente um abraço. Eu tava até aqui, nossa, gente, a pessoa morre sendo abraçada. achei É o abraço, fofo, achei não, é muito poético. o abraço sereno da flecha. alguma Então, coisa tipo, o assim que abraço eles falam. da morte. Eu literalmente imaginei o espírito da ovelha abraçando a pessoa e a pessoa morrendo nos braços dela. Seria muito bonito. É, mas né? Mas é tipo, é que nem a do Tanjiro, a mulher nem sentiu dor. A mulher lá, Oni. Já em Noxus, o lobo reina com suas caçadas pelas Uma coisa aqui, ó, Demacia, que ele tá falando agora, que vai falar as próximas, é tipo as cidades que tem, Eu as regiões entendi. que tem no LoL. Eu entendi que era a cidade. É porque no Arcane mostra só Piltover, né, que é uma região. Eu nem lembrava que era o nome da cidade, era Piltover. É mas, Piltover e o outro lá que eu esqueci o nome, que fica lá, Entendi. que é a periferia, lá de baixo. Dá pra entender que é uma cidade. Exal, Piltover e Exal. ruas estreitas. Em Freljord, o lobo é mais reverenciado ainda, já que algumas tribos beijam ele antes de ir à luta, como um ato de pedir bênção e honra antes de uma caçada sangrenta. Pedaços deles se prendem em minhas garras. E em Águas de Sentina, depois de cada noite de tormento, os sobreviventes se reúnem para honrar aqueles que receberam a visita dos Kindred e conseguiram morrer de verdade, sem serem aprisionados pela névoa negra. Por serem uma forma de equilíbrio. Propaganda de novo. Hey! Nossa, Eu falando naquela hora assim, eu não tenho dinheiro pra isso, mas é de graça, né? Equilíbrio da ordem natural das coisas, eles não são bem-vindos nas Ilhas das Sombras, porque lá nada do que morreu tá realmente morto. Isso fica ainda mais evidente com essa fala dos dois sobre a espada do rei destruído. Forjada em uma terra que não nos é bem-vinda. Forjado em uma terra que não nos é bem-vinda. É porque nada que morre tá de fato morto e não tem como eles catar as almas do povo. É tipo isso, isso. é porque nessa Ilha das Sombras o pessoal fica, tipo, a alma deles fica vagando pra sempre lá, entendeu? Aí eles não morrem, tipo, eles estão mortos, mas eles Estão vivos. não vão pro céu, entendeu? Eles nem pro inferno, sei lá. Entendeu? Eles Tipo ficam limbo. vagando ali. Entendeu?
Tá. Aí eles não podem entrar porque eles não estão nem mortos e nem... Não, então eles não estão mortos. Você falou que eles estavam mortos? Não, eles não estão nem mortos e nem vivos, entendeu? Então, Por tá. isso que eles não podem pegar as almas dele. É tipo um espírito. O espírito ele tá morto, mas ele também Não tá vivo, mas ele tá Não. morto. Se ele tá morto, eles podem entrar, ué. É, não, o espírito ele não tá morto. Claro que tá. Não, o espírito ele tá morto. Mas se tá morto, eles não podem pegar? Mas eles. É porque. Mas é porque ele falou, não, eu entendi, que é porque ele de fato nada morre. Então. Eu É isso aí. entendi. É, isso aí. Não, mas tipo, o espírito ele tá morto, mas ele ainda tem consciência, eu acho, né? Sei lá. Ele tá fazendo. Fontes, vozes da Ele tá fazendo aquelas drag queen lá do TikTok. Vai, continua. Além disso, eles não gostam muito de pessoas que desafiam a morte constantemente, como o Echo, que sempre que ele tá por um fio de morrer, ele usa o seu Revozi, voltando no tempo e não morrendo. Sabemos seu nome, criança. Tecido por incontáveis quase vidas. Outro caso curioso é a relação dos Kindred com o Amumu. Entendemos sua solidão, mas Fique longe. O Amumu é amaldiçoado e por causa disso ele não pode morrer e nem consegue. Ele tá fadado a passar a eternidade sozinho. No vídeo A Maldição da Múmia Triste, a gente vê o Amumu fugindo de um lobo e é justamente o lobo que persegue aqueles que negam o seu destino final, né? Mas não se sabe se o lobo do vídeo é realmente o lobo dos Kindred, ou possivelmente isso foi um teaser pro lançamento dos Kindred alguns meses depois. No conto Floresta para as Árvores, os Kindred estão numa batalha que certamente ocorre em Freljord. Houveram várias mortes, muitos guerreiros aceitaram a morte tranquila da ovelha e outros ainda tiveram que ser caçados pelo lobo. E apesar de ter sido um banquete para os dois, o lobo, como um caçador que é, ele continua insaciável, procurando até o último dos guerreiros para poder ceifar a vida. Tenho mais sede. A perseguição acabou. há mais à frente, caro lobo. E então eles encontram um jovem escudeiro que resolveu tentar fugir da morte, porém em vão, sendo degolado pelos dentes do lobo. Não foi páreo pra mim. Nada é, caro lobo. O lobo continua faminto, querendo caçar de novo, enquanto que a ovelha diz que sempre haverá mais. Eles conversam pensando no remoto dia em que não haverá mais o que se caçar, até que só reste os dois no mundo. Então o lobo pergunta se a ovelha iria fugir das suas presas, e a ovelha responde que jamais fugiria dele. O lobo persegue o que não se entrega. Como eu disse, os Kindred são muito conhecidos por Runeterra, justamente porque pessoas que estão na beira da morte, mas conseguem sobreviver por qualquer motivo, ou ainda por pessoas que nasceram com o dom de ver mortos, de ver espíritos, seres sobrenaturais a olho nu, essas pessoas acabam relatando e escrevendo histórias das suas experiências ao se depararem com os Kindred. Olá, amigos. Ah, sim. Eu me lembro de você. E então, no conto Uma Boa Morte, um grupo de atores apresenta uma peça teatral chamada Mecânicas de Orfelon, sobre os Kindred, em Riacho Agulha, que é uma cidade que fica na fronteira de Demacia. A atriz, chamada Maga, interpreta uma típica donzela que come uma maçã podre, fazendo uma leve alusão à Branca de Neve no nosso planeta, e então, ao estar diante da morte, ela nega a sua morte e ela é finalizada pelo lobo. O público, como de costume, fica extasiado com a peça e então o show termina. Mais tarde, de volta na carruagem, a trupe de artistas que se forma com a maga e um casal que começa a entrar em conflito quando eles criticam o dramaturgo da peça, dizendo que é muito clichê uma tragédia atingir uma donzela. A maga, ela fica quieta, vendo os outros atores confrontando o roteirista, e mesmo que ela concordasse com as alegações, ela não poderia se intrometer muito nisso, porque ela era recém-chegada no grupo e precisava do dinheiro para se sustentar. A briga terminou ao ponto de que o dramaturgo, claramente bêbado, ele mandou o condutor da carruagem parar e decidiu que todos iriam dormir ali mesmo, ele ali na carruagem e os outros no chão, no meio da floresta, em seus sacos de dormir. O casal de atores improvisou uma fogueira no chão e ficaram um bom tempo falando nomes de crianças para o futuro filho deles que vai nascer nos próximos meses. A maga se deita um pouco afastada para que a conversa dos dois não impedisse ela de dormir, mas a sua mente estava tão inquieta pensando na peça que ela desiste de tentar dormir, se levanta e vai dar uma volta pela floresta. A maga andou e chegou num montinho de terra com várias placas de madeira. Ela passa a mão pelas placas e consegue identificar o que estava esculpido
esculpido nelas. Era um desenho das máscaras dos Kindred. Então apareceu na sua frente a ovelha, acompanhada do lobo. "Diga-nos seu nome", disse a ovelha. Mesmo sentindo muito medo, ela responde para a ovelha: "Diga o seu primeiro", quase que desafiando a entidade enquanto andava para trás, pensando em fugir, mas sendo interrompida pelo lobo impaciente que se materializou atrás dela. Sabemos seu nome. Sempre soubemos. Pergunta pra quê? Pra mais. Tu não tá ouvindo a história, não. Eu não prestei atenção porque eu tava... Meu Deus do céu. Vamos resumir, ó. A Maga é uma atriz do teatro lá, né? Aí ele estava discutindo que era muito clichê É porque na hora que o lobo pegar a mocinha e tal, só que ela não podia pular porque era novato. Aí eles sofreram aí eles foram acampar na estrada lá, na fogueira, aí ela foi pro meio da floresta, aí viu umas placas, aí chegou aqui. Essa aí é a Maga. Tá. Tá. Mas você não respondeu a minha pergunta. O quê? Se ele sabe o nome dela, pra que eles perguntou? Sei lá. Eu fiz a pergunta, tu falou uma coisa completamente... eu não prestei atenção porque eu pensei que tinha explicado porque que ele perguntou o nome dela. Eu entendi tu perguntando quem era essa. Eu falei, a Maga. Meu Deus, não. Perguntou pra quê? Acho que só pra fazer um arzinho de mistério, sei lá. Sei lá. Diz a ovelha enquanto o lobo se contorce rindo. A Maga continuou brincando com a sorte, dizendo que aquela não era uma boa noite para morrer, porque não era poético o suficiente, faltavam estrelas no céu. A ovelha revelou que eles só estavam brincando com ela, pois foi a Maga que apareceu para eles, e não eles que foram lá buscar por ela. Então o lobo estava cada vez mais impaciente e disse para eles irem logo caçar aquilo que eles foram caçar. Por agora saiba que sua encenação nos agradou e que vamos assisti-la até o fim no dia em que nos encontrarmos de novo, disse a ovelha. Eu parava de fazer essa peça. Vamos assisti-la enquanto você... até o dia que a gente se encontrar de novo. Ou seja, toda vez que eu estivesse apresentando a peça, eu ia saber, eles estão aí. Eles estão vendo. Eu ia fazer o quê? Mas e se eu saísse da peça? Aí eu ia morrer? Sei lá. Aí eu poderia só fazer a peça eternamente. É um jeito de fugir da morte. Aí o lobo ia atrás de tudo. Que merda, e não tem como fugir deles então. Enquanto ela e o lobo desapareciam na escuridão da mata, a Maga teve de frente com os deuses da morte e escapou viva. Voltando ao acampamento, ela se depara com uma visão horrível. Todos os seus colegas da peça estavam mortos. A carruagem foi saqueada por bandidos que mataram o casal de atores e morreram entrelaçados como um último ato de amor. O roteirista até conseguiu matar um dos bandidos, mas também pagou com a sua própria vida. Tudo que era de valor foi levado, e o pouco que ficou estava destruído, exceto por duas coisas que ficaram intactas: as máscaras que eles usavam para interpretar os Kindred nos palcos. A Maga pega as duas e coloca a máscara da ovelha sobre os olhos e pode ouvir a voz do lobo dizendo: "Persiga a tal da Maga". Ela saiu correndo desesperada sem olhar para trás. Muitos anos se passaram, a jovialidade da Maga já tinha deixado ela há muito tempo, dando lugar a uma longa mecha de cabelo grisalho em seus cabelos. Ela estava no seu camarim, prestes a subir no palco para se apresentar numa arena lotada de gente, onde até mesmo o rei e a rainha estavam lá para prestigiar ela. Ela vestiu seu traje, colocou a máscara dos Kindred sobre a sua cabeça e subiu no palco. Ela era definitivamente a atração principal dali. Ela dançava pelo cenário, interagia com seus colegas atores, atuava perfeitamente cada morte que estava em cena, até chegar o momento em que ela deveria apresentar a sua própria morte no palco. E assim ela fez. Todos levantaram de suas cadeiras, ovacionando a atriz. Então a Maga parou de ouvir os aplausos, ela não consegue mais sentir o chão sob os seus pés e nem mesmo os seus colegas de cena tocando nela. Tudo o que ela sentia em seu corpo era uma dor aguda no peito. Quando a Maga olhou ao redor, todos os rostos da plateia estavam se transformando. E então, como prometeram há muito tempo atrás, lá estava a ovelha e o lobo. Vamos assisti-la até o dia de nos encontrarmos de novo. Os rostos na arena se transformaram nas faces da ovelha e do lobo, e assim a Maga morreu, sendo assistida pelos Kindred. E ainda hoje e por toda a eternidade, eles seguem caçando. E onde quer que a ovelha fosse, o lobo sempre a seguia. Enfim.
E aí, o que você achou da história? Achei legal, mas assim. Confusa, né? Por que confuso? Não, eu digo assim, porque como é que. Tipo, por que a maga não morreu na hora lá? Ele falou pra perseguir ela. Porque não era a hora dela ainda. Lembra que eles falaram que ela que tinha aparecido pra ele? Sim, mas aí, ó, aí, tipo, geral morreu, todo mundo morreu, até o cara que escreveu a peça, e o lobo mandou a ovelha perseguir a bichinha, mas só pra meter medo mesmo, né? Acho que foi, porque o lobo também mas é todo impaciente lá e todo todo nervosinho. É. Palavras. Não, é massa, eu gostei. Nossa, Quer? eu tô aqui esperando as considerações finais. É massa, gostei. Não, achei legal, tipo, a história do Yin e o Yang, que a ovelha é toda boazinha, sempre que alguém, tipo, tá pra morrer que não morre, o lobo fica com raivinha, ela fala, calma, tem mais, tem mais. Eu só achei um pouquinho... E é porque eu já tinha visto esse vídeo, né? Tipo, o react, na verdade, é dela aqui, né? É, que eu já vi, e aí quando eu vi, tipo, eu não tinha prestado atenção nisso, assim, que eu vi agora aqui, que eu tô vendo. Diga, que não prestou atenção? Que quando fica passando a história e o joguinho ao mesmo tempo, eu fico focando no jogo e às vezes eu esqueço de prestar atenção na história, aí eu fico meio, tipo, tendo que focar em Em duas coisas. Foi o que eu falei na hora que eu tava falando da aparência, que era tipo, que a ovelha parecia tipo um cavalinho que ela ia trotando, assim, né? Aí foi que eu desliguei a cabeça do que o cara tava falando, aí tu falou, tu não tá vendo não? Eu tô, mas eu não ouvi. Mas eu achei legal a parte deles serem um completa o outro e tal. Mas a preocupação do lobo, e se a gente caçar todo mundo e não tiver mais ninguém pra morrer, mas eu acho meio impossível, tipo, sempre vai estar nascendo mais gente, sempre vai estar tendo pessoas pra ele matar, né? Mas foi legalzinho. Então é isso, gente. Deixa aí o seu like aí embaixo, se inscreve no canal. E comentem mais reacts que a gente pode estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau. Falou!